Uma comunidade judaica só pode se sentir completa, formada, pronta para funcionar, quando ela tem seu próprio cemitério. O cemitério de Vila Mariana foi fundado há 100 anos atrás e eu tenho o prazer de conversar hoje com o historiador Rony Citrinovich, que, por sinal, fez o livro do Mosaico, para falar sobre o guia de visitação do cemitério de Vila Mariana. Vamos entrar? Esse aqui é o memorial. Na verdade, o memorial hoje, ele foi inaugurado nos últimos anos. Rony, me conta um pouco, o que era aqui antes? Aqui funcionava a Casa de Tahará, que é o local onde se fazia a preparação do corpo antes do sepultamento, que depois, enfim, com o pequeno número de sepultamentos tornou desnecessário. Então aqui a Associação Cemitério fez uma exposição permanente que conta a história desse cemitério e dos outros cemitérios administrados pela Hevra Kadisha. Com todo o respeito, com toda a consideração, nós vamos conhecer alguns detalhes, alguns túmulos, algumas histórias fascinantes desse cemitério. Rony, você me leva para conhecer? Maurício Clabin, que está enterrado aqui, foi o doador desse terreno na Vila Mariana para a instalação do cemitério. A família está toda representada aqui com alguns nomes extremamente famosos. Rony, me conta um pouquinho mais. Começando pelo Sr. Maurício Clabin, que foi o fundador do cemitério, o doador do terreno. A esposa dele, a Berta Clabin, que também foi uma personalidade interessante, fundadora da Associação das Damas Israelitas e de outras instituições. Então, um desses túmulos é do Lazar Segal, que na verdade era casado com uma das filhas do Maurício Segal, a Geni Clabin. Ele foi um expoente do modernismo, ele migrou para São Paulo definitivamente nos anos 20. E ao lado de uma das outras filhas do Maurício Segal, que é a Mina Clabin, foi casada com o arquiteto Gregory Warshawskyk, que foi também um precursor da arquitetura moderna em São Paulo e no país. Um exemplo da diversidade, de como esse cemitério conta a história da imigração e da presença dos judeus no Brasil, é, por exemplo, uma sepultura de uma pessoa que nasceu no Amazonas, no estado do Amazonas, em 1900, faleceu em São Paulo em 44. Então aqui a gente tem, por exemplo, o cemitério tem túmulos de pessoas nascidas na Bahia e em outros lugares. Então é um pouco esse mapa da história da própria presença judaica no Brasil. No caso do norte do Brasil, é uma presença que remonta ao século XIX, inclusive a primeira comunidade judaica foi em Belém. Então é interessante, porque quando a gente começa a observar esses detalhes, a gente começa a ver assim, esse grande mapa da imigração judaica, não só para São Paulo, como para o Brasil todo. É muito comum algumas pessoas falarem, a minha vida daria um livro, enfim, no sentido de quantas coisas aconteceram na vida de uma pessoa. E aqui é interessante que nós temos um túmulo em forma de livro, perfeitamente com a lombada, com as folhas desenhadas, com uma capa que parece um frontispício, de uma pessoa que faleceu jovem, com 36 anos, e um pouco mais para cima tem a sepultura da esposa dele, que faleceu com poucos dias de diferença, também em forma de livro. E o que a gente sabe é o túmulo que está aqui e imagina que a vida desse casal e dessas duas pessoas realmente deve ter sido uma vida muito instigante a ponto de eles ou a família, os descendentes, escolherem essa forma de livro para eternizar a memória deles. Eu espero que vocês tenham gostado dessa visita ao cemitério de Vila Mariana. Nós vamos ter a oportunidade de falar um pouquinho mais a respeito nos próximos programas.